Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horas que vocês vão me ver, né? Mas estou aqui hoje novamente aqui no Café na Fé, essa noite aí maravilhosa, uma noite gostosa, né? Não sei onde vocês estão me assistindo. Queria saudar a todos com a graça e paz, Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos ao Café na Fé. E tá todo mundo assim pensando o que será que ela vai falar hoje, qual vai ser a palavra hoje. Hoje vai ser permissões, né? Por que a gente aceita muitas coisas, aquilo que vai nos enfraquecer, vai nos dar problema, e por que a gente aceita certas coisas na nossa vida? Então, é claro, né, a gente sempre começa uma palavra de Deus. Eu queria muito ler só um pequeno versículo para vocês entenderem, e no meio desse versículo eu já vou falar para você o porquê que a gente faz certo tipo de coisa, né? Então, olha só. Em Juízes, marca aí, tá? Para vocês lerem depois, não tem problema nenhum. É Juízes capítulo 16. Mas eu já vou direto lá na parte que mais vai chamar a nossa atenção, né? É a parte em que Dalila, ela consegue arrancar tudo lá de Sansão, tá bom? E sucedeu o quê? Importunando ela todos os dias, com as suas palavras, molestando, a sua alma se angustiou até a morte, e descobriu-lhe todo o seu coração e te disse. Aí Sansão conta para ela, olha só: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou narizeu de Deus desde o ventre da minha mãe, e viesse a ser rapado, ir-se-ei de mim, e aí vai perder as minhas forças, e me enfraqueceria, e seria como todos os outros homens. Então ele deixa bem claro aqui, tá? Ele conta para Dalila. É uma história que todo mundo já conhece, mas eu quero entender, eu quero colocar uma profundidade para você dessa palavra, você que está aí nesta noite, tudo bem? Vamos agradecer a Deus por essa noite maravilhosa. Senhor Deus, muito obrigado. Abençoa os meus olhos, meus ouvidos, a minha mente. Meu Deus, eu consagro a Ti o Café na Fé, que todos venham ser canal de bênção, que venham também receber esse alimento e transbordar aí para as demais pessoas, que eles venham ser fortalecidos cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora a gente vai lá para a palavra. Presta atenção no que eu vou falar para vocês, gente. Quantas vezes, né? Quantas vezes a gente faz isso? Presta atenção. Sansão sabia que Dalila não valia nada. Sabia que Dalila era persuasiva, mentirosa, né? Sabia o tipo de pessoa que era lá. Mas ele casou com ela. Ele sabia que... Mas ele foi lá. Ele sabia, ele ia lá e contava todas as suas coisas, tudo que se passava com ele. Ele ia lá e contava para Dalila, além de estar casado, né? Ele sabia o que ele estava disposto, que ele poderia, que ele estava correndo um risco, né? Ele ia lá e contava e falava com Dalila. Onde é que eu quero chegar com isso, gente? É isso aí. A palavra de hoje é o seguinte: são as permissões da nossa vida, o que a gente permite pessoas, amigos entrar na nossa vida, o que a gente fala, o que a gente conta, o que a gente aceita no nosso dia a dia. A gente sabe que não vai dar certo, a gente vai lá e faz. A gente sabe que aquela pessoa já pisou na bola 20 mil vezes, a gente vai lá e dá chance. A gente sabe que aquele emprego não dá certo, a gente vai lá e volta naquele emprego. A gente sabe que aquele carro dá problema, a gente vai lá e compra aquele carro, a gente compra aquela moto. A gente sabe que aquela casa corre risco de ladrão, a gente sabe, mas a gente não fala nada, a gente acha que não, a gente vai lá e compra aquela casa, entendeu? Tudo a gente sabe. Só que a gente gosta de correr risco, gosta de trazer o problema para nossa vida, e foi assim, e foi dessa maneira que Sansão, ele acabou, porque a gente é rodeado de pessoas desse nível, que a gente sabe que um dia a gente vai ser mordido por ela. E ele sabia que Dalila era persuasiva. Você sabe que aquela pessoa é assim, você sabe que a sua amiga de trabalho, seu amigo de trabalho, você sabe que é daquele negócio, você sabe que é para você fazer, você sabe o que vai acontecer lá na frente, mas você vai lá e você faz. Então,
quanto Sansão existe na nossa vida, né? Quantas vezes nós somos Sansão e quantas Dalilas a gente deixa entrar, deixa aceitar, a gente vai, a gente perdoa, acontece, a gente... É isso que eu vim falar para você. Então, às vezes, nós temos uma carga pesada, nós temos momentos difíceis, a gente não consegue ficar leve nem para orar, porque a gente trouxe problema no qual muitas das vezes a gente sabia que aquilo não era para fazer. Eu sabia que aquilo não ia dar certo, meu Deus, por que eu fiz? Não era para falar aquilo, porque eu sabia que não era, mas por que eu fui falar? Por que eu fui fazer? Por que eu fui aceitar? Por que eu deixei fulano entrar na minha casa? Por que, sabe? Tem coisas que eu falo, porque até que eu fui ajudar fulano. Quantas vezes a gente passa por isso, né? E a gente sabe que nada começa do nada. Dalila não foi do nada, né, que aconteceu na vida de Sansão. Não foi do nada, as coisas foram acontecendo. Mas ele, desde o começo, ele já sabia quem era Dalila, né? Então, nós temos que tomar cuidado muito com as nossas pequenas brechas, porque ela vai entrando na nossa vida, ela vai entrando na nossa mente, ela vai entrando no nosso coração, como Dalila fez com Sansão. Então, aquela mexidinha no celular, aquela visitinha num ex, aquela visitinha numa coisa que não deu certo, você vai lá mexer. Mania de mexer no passado, né? Mania da gente ir lá atrás daquilo que já não deu certo. Mania de ser aquela mulher que virou uma estátua de sal. Principalmente isso. Mania. Abraão sabia. Ele sabia que se ele deitasse com aquela mulher, mesmo tanto, ele sabia o que ia acontecer, mas ele foi lá e deitou com ela. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu, ele sabia, mas ele não acreditou nas promessas de Deus, que Deus já tinha falado com ele, e não foi 100% um homem de fé, quis fazer a vontade da esposa, ele sabia do risco que ele corria, pois ele foi lá e fez para agradar a esposa dele. Quantas vezes a gente faz coisa errada, quantas vezes a gente dá permissões só para agradar alguém? Nós somos de Deus, nós conhecemos a palavra, a gente sabe que não pode, a gente sabe que não dá, né? E o diabo, ele deturpa as coisas, ele deixa as coisas bonitas. Você não vê o cigarro eletrônico? Cigarro eletrônico não é mais aquela coisa horrorosa. O cigarro não é mais aquela coisa horrorosa que fazer assim, não. O cigarro agora é chique, ele é prateado, ele é outro nível. Porque é uma forma do inimigo entrar e acabar com a vida, o pulmão de muita gente, entendeu? Ele tem que melhorar, ele tem que se renovar. E é assim que funciona as Dalilas da sua vida. E precisa saber se você quer ser o Sansão, entendeu? Então, eu estava até contando uma história, eu falei lá ontem na igreja, na hora da minha pregação, eu expliquei, eu falei até eu comentei de uma situação do cachorro, né? Eu sabia que aquele cachorro era grande. Mas eu vendo meu filhinho lá querendo demais um cachorro, eu acabei aceitando esse cachorro entrando na minha casa. Esse cachorro ficou enorme, não há Cristo que fazia ele ficar dentro da minha casa, dentro do meu apartamento. Não ficava, abria a porta, ele saía correndo, mas eu sabia o que eu coloquei lá dentro. Mas eu aceitei aquele cachorro grande por conta do meu filho. Era só falar, não é esse cachorro aqui não dá para o nosso apartamento. Não, filho, espera um pouquinho, logo a gente pega outro. Um exemplo, entendeu? São as permissões. São as permissões que a gente tem na nossa vida. Então, precisa saber o que você quer, né? Coisas paliativas. Às vezes a gente quer resolver alguma coisa só naquele momento, aquele negócio ali já resolve. São as coisas também paliativas, que acontecem assim em pedaços na nossa vida, que são pequenas brechas e pequenas permissões também que acontecem na nossa vida. Aquele espacinho. Pode ser, não é nada. É só agora. É só agora que eu tô vendo. É só agora que eu tô mexendo. É só dessa vez. É só hoje. Eu não vou fazer mais. São as Dalilas da vida que você permite na sua vida. Você sabe que não pode. Você sabe que não dá certo. E você permite, porque você viu na palavra que Deus deixa a Sansão.
Deus, na verdade, ele não deixa a Sansão por conta de um cabelo. Deus confiou em Sansão um segredo. E o que aconteceu? Ele contou o que ele confiou em Sansão desde o ventre de sua mãe. Entende? Não era sobre o cabelo, é sobre a confiança, é sobre o depósito de confiança que muitas vezes Deus precisa ter em você. Então, enquanto Deus confia em você, você está forte, você consegue, nossa, você é o diferente porque você é filho de Deus. Mas quando você trai Deus, que foi o caso de Sansão, Sansão revelou um segredo que era permissão só entre ele e Deus, ali fala que Deus saiu de Sansão. Entende? Forte, né? É muito forte. Eu sempre falo que o celular é uma das portas, é uma das brechas que a gente mais dá no nosso dia a dia, né? A nossa boca, a gente tem que tomar cuidado. Hoje mesmo de manhã, como eu vigio, hoje de manhã eu cheguei na recepcionista e já pedi desculpa para ela de uma coisa que me incomodou esse final de semana que eu fiquei pensando, né? Às vezes até o meu jeito de ser, eu morro de medo de ficar dando brecha para o inimigo agir na minha vida. Nós temos que estar vigiando, gente, 24 horas, para a gente não tomar cuidado com os nossos comportamentos de Sansão e Dalila. Permitir, não deixa, não é nada. Eu já tive uma experiência mais ou menos assim na minha vida. Há um certo tempo atrás, eu permiti uma pessoa entrar na minha casa. Só que eu gostava muito dessa pessoa, eu gostei dessa pessoa, essa pessoa é maravilhosa e ainda gosto dessa pessoa. Eu ainda gosto dessa pessoa, essa pessoa maravilhosa, filho de uma mulher de Deus. Mas se vocês soubessem, quando ele entrou, quando ele já estava entrando, na primeira angústia que eu tive na minha intimidade, eu já devia ter abandonado, já devia ter falado, não, chega, não quero. Mas aí o que eu pensei? Eu já tinha deixado, já entrou. Aí eu pensei, agora eu vou ficar de perto para ver o que acontece. Por quê? Foi só com oração. Foi só com oração. A devastação que aconteceu na minha casa. Mas eu sabia do risco que eu estava correndo? Eu sabia do risco, sabia. Mas eu permiti. E aí, quando eu permiti, houve o rombo que aconteceu na minha casa. Então, preste bem atenção no que eu estou falando para você. Afaste-se de tudo que seja Dalila na sua vida. Tá sentindo o sininho? Tá sentindo algo na sua cabeça? Passou algo? Houve uma dúvida? Não faça. Tá com dúvida? Não faça. Deu alguma coisa? Vou fazer? Qualquer coisa, eu acho que não. Qualquer coisa. Ai, não, eu vou na fé. Vai dar certo. Para, por favor, tenha discernimento. Na Bíblia fala que você tem que ter discernimento do certo e errado. Na Bíblia fala que onde há dúvida não há Deus. Na Bíblia fala. Para que você tem que ficar insistindo tanto nisso? Entendeu? Então é isso. Hoje a palavra de Deus é sobre Sansão e Dalila. São permissões. Para depois, outra coisa. Cuidado com as coisas que você permite que entra. As brechas, as portas, as ventanas, sabe? Cuidado com as coisas que você permite entrar na sua vida. Porque depois, na hora de você orar, na hora de você buscar mesmo a Deus de fato de verdade, por uma causa, por uma doença, por algo que está acontecendo na sua vida, na sua família, sabe o que vai acontecer? Precisa saber como é que está chegando de mãos lá. Porque nada pode te acusar. Não que nós não sejamos errantes, presta atenção. Errantes nós somos. Mas você sabe do que eu estou falando. Deus te mostrou, Deus tocou um sininho dentro de você, mas você foi lá e fez. Já aconteceu comigo várias vezes, mas hoje eu vigio tanto, gente, que hoje eu sou chata. Hoje eu sou considerada, eu prefiro ser considerada uma mulher chata, legal e chata. Eu não tenho dois temperamentos, eu tenho um temperamento só. Então o que a gente tem que fazer? Ter sabedoria das coisas. Desculpa, gente, meu filho chegou, o barulho da porta. Então a gente tem que ter sabedoria das coisas que acontecem, entendeu? Sabedoria. Ter discernimento. Tudo que você vai fazer, ore. Busque sabedoria com Deus, entende? Tem várias partes na Bíblia com muitas mulheres, homens já casaram, que não tiveram sucesso. É um exemplo só. E a gente tem que vigiar isso daí, tá? Então, eu queria muito agradecer a todos que estiveram aqui. Quero muito de verdade que vocês tenham entendido o que é
sobre Sansão e Dalila, o posicionamento que você tem que ter no seu... Não, é não. Não vou, não quero, não posso. Uma vez eu ouvi uma pessoa uma executiva, falando para uma moça na minha frente, perto de mim, uma mulher executiva. Ela falou bem assim: eu só amadureci, eu só fui liberta a partir do momento que eu disse não. Então, Sansão e Dalila pra gente é um grande exemplo. Se ele tivesse tido posicionamento dentro de um respeito dele para com Deus, que era a intimidade e a confiança que Deus tinha para com ele jamais ia cair, mesmo Dalila estando ali sendo persuasiva na cabeça dele, na mente dele, para fazer ele fazer as coisas erradas, tá? Então é o que eu falo. Temos que tomar cuidado e temos que ter posicionamento, você como uma mulher de Deus e você como um homem de Deus. É sim, sim, é não, não. São as pequenas brechas que o inimigo entra e acaba com a sua vida. Sansão perdeu tudo de Deus por conta de um segredo que ele contou para Dalila. Ele contou o segredo para Dalila, ele perdeu tudo. Naquele momento Deus saiu dele. Não esqueça disso. Intimidade com Deus é intimidade. Nós temos que ser verdadeiro, de fato, de verdade e por inteiro com Deus. A partir do momento que você é por inteiro com Deus, isso não vai acontecer. Porque Sansão já tinha a promessa de ser o que ele é, fazer o que fez, mesmo ele sendo errante, né? Tem umas coisas, aí Sansão já tem uma história bem longa. Independente, ele já tinha a promessa dele e um voto dele para com Deus desde o ventre da sua mãe, que era o segredo da sua força, né? Então é isso, tá bom, pessoal? Hoje eu só vim aqui dizer que é sobre posicionamento, sobre respeito, você se posicionar e você saber falar não. E ouvir a sua mente, ouvir seu coração, sim, atentar com pequenas coisas, com pequenos alertas, entendeu? Porque tudo é um começo, né? Uma pequena bebida, um pequeno cigarro, uma pequena amizade, um pequeno comportamento, uma pequena atitude, uma pequena compra, um negócio que você faz, tudo você tem que consagrar a Deus e pedir direção para Deus, qualquer coisa, tá bom? Deus abençoe a todos nessa noite maravilhosa, a graça e paz. Gente, que essa semana de vocês venha ser uma semana abençoada. Nós já estamos já no meio do mês de abril, né? Passou aí as festividades, não é verdade? E a nossa fé continua. Continue orando, continue jejuando, continue buscando a Deus de todo o seu coração. Busque o Espírito Santo. Quando você não tiver o que fazer, saber o que falar, fale glória a Deus. Tá tudo bem também falar glória a Deus. É uma bênção, porque você está glorificando a Deus. Às vezes, porque glória a Deus é você glorificar. E tá tudo bem você ficar falando glória a Deus várias vezes. Você sabia que Deus tem anjos que ficam 24 horas dando glória a Deus a Ele? E é tão maravilhoso e tá tudo bem se a gente também não vai orar, mas passa o dia inteiro dando glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, é essa música agora. Mas independente se é a prova dando glória a Deus, acordou de manhã, agradeça a Deus pelo seu respirar, pelo seu levantar, pela sua força, pela sua energia, sabe, por você acordar, pela sua saúde, e consagre o seu dia a Deus. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, viu? Deus abençoe a vocês, a cada um de vocês aí, a graça e paz, e que essa semana venha ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, até segunda-feira que vem aqui no Café na Fé. Fiquem com Deus, tchau, tchau.